Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Que o Mestre possa habitar o seu lar, levando ao seu coração, ao coração dos seus familiares, das pessoas com as quais você convive, muita paz, muita alegria, muita esperança, saúde física e mental. E que hoje, unidos nesse pensamento de aprendizado, de transformação moral, nós possamos acolher essa lição no nosso íntimo, refletir sobre ela e pautar melhor a nossa vida. É a lição de número 26, intitulada Escolhas. Joana vai falar nessa página sobre a importância de fazermos escolhas mais acertadas. Ela vai nos dizer sobre a lei de ação e reação, porque somos espíritos em contínuo progresso, regidos por leis imutáveis. E a lei de ação e reação nos coloca no entendimento da necessidade de fazermos boas escolhas. Herdeiros do Pai Celestial que somos, trazemos em nós a essência divina, a virtude, o amor incondicional. Mas também somos herdeiros do nosso passado. Um passado de dúvida, um passado de insegurança, um passado marcado pelo processo de transformação do instinto para a razão, tanta coisa, né, que acontece dentro do ser imortal, para que ele possa atingir a plenitude da perfeição possível. E a gente não se dá conta muito dessas coisas. Então ela vem trazer isso à tona de novo na nossa lembrança. E é um tema delicado, porque dificilmente a gente assume que determinadas coisas que nos acontecem são resultados das escolhas que fizemos. A gente sempre tenta adiar essa reflexão. A gente sempre, na maioria das vezes, vamos dizer assim, para não dizer sempre, na maioria das vezes a gente coloca a culpa das escolhas que fizemos nas circunstâncias ou nas pessoas. Então, dizer para nós mesmos assim, puxa, eu estou vivendo essa situação porque ali atrás eu fiz uma escolha que eu não deveria ter feito. E até de entender que, por exemplo, quando a gente faz determinadas escolhas é porque a gente acha que aquela é melhor mesmo que a gente poderia fazer naquele dado momento. E isso está muito ligado à nossa trajetória espiritual, está ligado à nossa compreensão, à nossa maturidade moral. Mas é de reconhecer até humildemente de que se naquele momento em que a gente fez determinada escolha, se a gente soubesse o que a gente sabe hoje, ou se a gente já tivesse a maturidade necessária para fazer a escolha mais acertada lá atrás, as coisas teriam sido diferentes. Não nos culparmos por isso a ponto de causar dor, sofrimento, depressão ou coisa do tipo, a gente exercer sobre nós o auto perdão, mas também de nos movimentarmos para que as nossas escolhas sejam cada vez mais acertadas. E isso é construção não do ato de escolher em si, mas das aquisições morais que devem fazer parte da nossa busca, porque elas é que vão sustentar as melhores escolhas. Então, a escolha acertada é algo que acontecerá naturalmente quando o espírito estiver reformado internamente. Olha que bonito isso, né? Mas é delicado quando a gente não consegue encarar frente a frente essas escolhas que fizemos. Antes de lermos a lição, lembrando aí que a gente está na lição 26, o livro tem 30 lições, ficam restando 4, que a gente vai trabalhar no mês de junho. Então, julho a gente começa a nova obra, também uma outra obra da Joana, intitulada Espírito e Vida. Então vamos aí aproveitar esse mês de junho para adquirir a obra, para a gente estudar toda essa riqueza
que o Espírito Joana tem nos trazido. Então vamos lá, gente, lição escolhas. Primeiro parágrafo, Joana diz assim, olha, cada ser transita no mundo sob a indicação das escolhas elegidas. Herdeiro das próprias experiências no passado, renasce com as tendências dos hábitos que lhe eram familiares e constituíam as suas metas essenciais. Dessa forma, o caminho a seguir é sempre resultado das eleições pessoais. Então, olha só, o caminho a seguir é sempre resultado das eleições pessoais. Joana coloca pra gente esses dois aspectos, né? Que a gente transita no mundo presente numa estrutura marcada pelas nossas escolhas. E quando ela fala que o caminho a seguir é sempre resultado das escolhas que fizemos, ela diz para nós assim que a vida é marcada por leis divinas, que nós não vamos nos furtar a nenhuma delas. E transitando em meio a esse mundo de transformação moral, nós vamos elencando para a nossa trajetória as características das decisões que tomamos. Mesmo que a gente fale assim, não, mas não é bem assim não, Kátia. Já me vi situações em que eu tive que fazer escolhas porque tinha outra saída, né? Olha, nós de novo nos colocando num processo de desculpa para nós próprios. E não tem jeito. A gente precisa encarar essas decisões nossas frente a frente, as consequências dessas decisões, porque de um modo ou de outro, isso vai impactar a nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta. E nós precisamos nos responsabilizar por isso. Isso faz parte da nossa compreensão dessa lição. Se a gente não compreender isso, a gente não vai conseguir entender o que Joana quer trazer para nós. Tem na história da presença de Jesus entre nós inúmeros momentos em que a gente vai ouvir as narrativas do Cristo e são narrativas em que as personagens ou as personagens das parábolas narradas ou mesmo das pessoas que viveram ao lado de Jesus sempre está marcado por escolhas, não tem isso, quer dizer, poderia ter acontecido de forma diferente se a escolha fosse diferente. No livro Jesus no Lar, tem uma lição chamada Os Mensageiros Distraídos. É uma lição interessante para a gente refletir sobre esse tema, para a gente dar uma continuidade aqui. Conta que tinha um senhor muito bom e que esse senhor fica sabendo que uma vizinhança próxima, uma doença, uma febre intensa tinha acometido as pessoas da aldeia e que lá as pessoas estavam morrendo. Então ele, preocupado, querendo servir a comunidade vizinha, ele chama seus homens e pede que esses homens sejam portadores de uma mensagem de esperança, de alegria, levando até aquelas pessoas o medicamento necessário para a doença que havia se instalado lá e também aquilo que fosse necessário para o equilíbrio deles, ou seja, o alimento, né, a roupa necessária, o agasalho necessário, aquilo que
precisaria para que eles pudessem se restabelecer. Então ele libera esses homens em viagem que saem todos motivados para poder fazer a empreitada que o senhor deles havia orientado. E no meio do caminho, esses homens em viagem, eles começam a discutir entre eles sobre a situação do trajeto que eles tinham que fazer. Então, um queria ir por um desvio, porque achava que ali ia fazer a viagem em menor tempo. Outro queria ir por lugar montanhoso, porque também conseguiria chegar mais perto. Outro queria ir por um terceiro lugar que tinha uma característica melhor, de menos sobe e desce, mais plano, enfim. E tanto eles discutiram, eles perderam ali dias nessas discussões, para onde que eles iam, para cá e para lá, que eles decidiram então cada qual ir pelo caminho que queriam, já que eles não conseguiram entrar num acordo. Então eles decidiram cada um ir pelo caminho escolhido e assim fizeram. Só que nisso que eles viajaram sozinhos, a viagem ficou mais dolorosa, mais difícil para eles, porque eles não tinham com quem dividir o peso daquilo que eles estavam levando, eles dividiram o que estavam levando, cada um levou uma parte, eles não tinham com quem dividir. A noite solitária na viagem pelo caminho percorrido, todo o caminho apresentava lá suas dificuldades que eles tiveram que enfrentar sozinhos, e eles foram tomados de uma surpresa muito grande, porque na verdade os três chegaram quase que ao mesmo tempo na aldeia. E quando chegaram lá, ficaram atônitos, porque não restava nem uma pessoa sequer viva no corpo físico. O tempo que eles perderam nessas discussões retardaram a viagem, fizeram com que, quando eles chegassem lá, a febre intensa, a doença, a enfermidade já havia tomado conta de todos e não tinha nenhuma pessoa viva mais lá. Decepção instituída, tristeza, pesar, arrependimento, mas o que marcou isso tudo foi a escolha deles, foi escolha. Eles poderiam ter escolhido conduzir isso de uma outra forma. Eles poderiam ter escolhido abrir mão do seu ponto de vista para que a unidade entre eles se mantivesse. Eles poderiam ter escolhido conversar entre eles e um ceder em favor do outro. Eles poderiam ter escolhido não se distrair com coisas pequenas ante a grande tarefa que eles tinham que desempenhar. Mas fizeram suas escolhas. Se vão ficar o resto da vida amargurando a dor da decisão tomada, isso fica por conta deles. Ainda por escolha, fica por conta deles. Mas a escolha deles poderia ter sido diferente. Então, a gente precisa pensar nisso, que na vida a gente vai tomar decisões. E toda decisão tomada vai trazer para a gente alguma coisa como resultado. A gente sempre diz que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Não tem jeito, meus irmãos, não tem jeito. Nessa mesma obra tem uma outra lição interessante, que ela é intitulada O Auxílio Mútuo. Nessa história do auxílio mútuo, conta que 2 homens já de idade, enfermos, caminhavam por uma região montanhosa. E era período de inverno, de muito frio. Então eles caminhavam ao peso das dificuldades, da idade, da saúde que estava precária.
e eles se dirigiam porque eles queriam chegar num albergue para poder se abrigar da noite que eles sabiam que ia ser muito rigorosa, muito intensa. E lá iam eles, com todas as dificuldades, mas tentando imprimir a maior rapidez para não para chegar nesse albergue antes que a noite, né, se instituísse ali, se instalasse ali para eles. E nisso que eles vão no caminho, eles encontram uma criança caída no chão semi-morta, abandonada, sozinha. Então, quando eles percebem aquela criança, um deles resolve que vai seguir adiante. Eu vou adiante, eu não tenho condições nem de me carregar, eu não vou carregar essa criança não. E o outro fala assim, mas a gente não pode deixar essa criança aqui sozinha, como que a gente vai fazer isso? Né? Eles poderiam carregar juntos a criança, né? Mas um deles vira e fala que não ia fazer isso não, que ele ia embora e andar o mais rápido possível, porque o tempo estava passando e ele tinha que chegar lá para se proteger. Então, e vai embora. O outro que fica, tocado de compaixão pela situação da criança, pega aquela criança, abraça ao coração, prende ela ao corpo dele, amarra, prende ali e segue a viagem. Demora mais tempo para fazer a viagem, a noite cai, uma chuva de vento muito forte vem até ele e ele abraçado ali, aquela criança, ele vai seguindo a viagem. Quando ele chega lá no albergue, já estava quase que amanhecendo o dia. E ele, ao chegar lá, ele nota a ausência do amigo que antecedeu ele e veio com certeza mais rápido. Então, começam a procurar o amigo dele. E nisso eles encontram o amigo dele morto, jogado num canto lá do caminho, porque a noite fria, ele sozinho não conseguiu suportar o frio intenso daquela madrugada, da chuva de ventania, aquela coisa toda. E o outro, que carregava a criança abraçado ao coração, ficou naquela troca do calorzinho do corpo dele com o corpo da criança. E esse calor o sustentou. Apesar da viagem ter sido mais longa, ambos chegaram com vida no albergue. E essas lições que eu estou contando para vocês estão no livro Jesus no Lar. Sempre tem uma introdução, e aí vem a narrativa de Jesus e a explicação, o fechamento. Então Jesus fala sobre a necessidade do auxílio mútuo, da gente se compadecer pela situação do outro, se colocar no lugar do outro, fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós. Trazendo aqui para o nosso tema, a gente vai ver duas situações distintas nessa narrativa da história. A gente vê uma pessoa que faz uma escolha e dessa escolha ele acaba morrendo, a morte do corpo físico, né? Que o espírito não morre. E o outro que faz uma outra escolha consegue vencer os desafios que a noite impregnava. Então, nós, de novo, diante de situações de escolha. E a escolha é certa. A gente pega a passagem de Marta e Maria, que também elucida muito esse tema que a Joana está trazendo, porque Marta convida Jesus para ir à sua casa se alimentar. Jesus vinha de uma viagem longa de dias, então ele aceita ir para a casa de Marta. E quando ele entra, Marta fica preocupada de receber bem Jesus. Então ela começa a preparar as coisas e preparar o lanche que ela queria servir para Jesus. E Maria, irmã de Marta,
tocada pela presença do Cristo, se ajoelha aos pés de Jesus e fica ali, se alimentando daquelas energias que o Mestre Jesus imantava onde entrava, né? Ouvindo as elucidações que Jesus trazia e fica ali parada, perplexa ali, só se alimentando a alma daquele momento, daquela virtude, daquela coisa boa da presença do Cristo. E nisso Marta tá ali, corre daqui, corre dali, corre daqui, corre dali. Então Marta chega para Jesus e fala: Mestre, o senhor não acha estranho que eu tendo que fazer tanta coisa aqui, arrumar tanta coisa que Maria tá sentada aí? Pede Maria para vir me ajudar. Então Jesus fala: Marta, você está muito sobrecarregada, preocupada com muitas coisas, mas eu preciso te dizer a verdade. Maria fez a escolha boa. Olha isso, gente. O que Jesus quis dizer para isso? Jesus quis dizer que aquilo que estava no campo das percepções de Marta, aquilo que estava no campo da sua preocupação, não é que não tinha valor, né? Porque a gente está no mundo, a gente vai trabalhar, a gente vai limpar a casa, a gente vai arrumar as coisas, né? Tomar banho, cuidar do corpo, passear-se. A gente vai, porque nós estamos no mundo, né? Mas Jesus não perdeu a oportunidade para dizer que Maria fez a escolha boa. Então, mais uma vez, Jesus evidenciava a necessidade da gente escolher as coisas do Espírito. Porque a Marta, enquanto Marta preocupava em colocar o alimento físico à mesa, Maria estava se alimentando das coisas espirituais. Então, o tema que Joana traz hoje é nesse contexto. Então, a gente vai precisar, ao final de um estudo desse, quando, meus irmãos, parar para pensar nas dores que a gente está vivendo, nesse problema difícil que a gente está vivendo, que eu estou vivendo, que você está vivendo, da gente pensar assim: meu Deus, será que isso é resultado de uma escolha errada minha? Porque pode ser uma escolha errada dessa vida mesmo. Mas se não tiver lá, na vida presente, com certeza está lá no passado. As escolhas que fizemos lá trazem suas consequências na vida presente, não é? Então vamos continuando. Olha que ela diz assim: não há, portanto, por que lamentar-se esta ou aquela situação, feliz ou afligente, porque a mesma resulta da eleição que cada qual se permitiu. Porque tem coisas que a gente fala assim: olha, isso eu não faço de jeito nenhum. A gente às vezes não fala assim: isso eu não faço de jeito nenhum. Pode cair o mundo na minha cabeça que isso eu não faço. Quando a gente toma uma decisão dessa, a gente tá falando assim, a gente tá fechando pra gente assim: não, eu não faço, não adianta, pode vir qualquer coisa aí, pode vir falar, eu não vou fazer. Decisão tomada, escolhida, acertada. E olha que eu não tô dizendo nem se é boa ou se é ruim, é escolha decidida. Quando eu digo assim, isso eu não faço de jeito nenhum, não é? Não, nem adianta, que eu não vou fazer isso nunca na minha vida. Pois é. Isso pode estar nas coisas mais simples do cotidiano, quanto nas situações mais profundas das nossas decisões. Mas tem coisas que a gente fala assim: não sei, dependendo da situação, eu posso até fazer. E aí você está dando um consentimento interno para determinadas ações, que também não estou levantando aqui se são boas ou ruins. Isso fiquei para cada um de nós, né? Mas é nesse sentido que Joana está colocando para nós. Então, não há, portanto, por que a gente lamentar, falar que o culpado é o fulano, eu fiz isso, mas porque diante daquela situação eu não tinha escolha. Olha que a gente não pode
falar esse tipo de coisa. Escolha a gente sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Se a gente fez o que não devia, é escolha nossa, porque a gente se permitiu. Ela diz assim: é comum firmar-se antes do renascimento responsabilidades que se tornam pesadas quando no corpo físico. Mergulhados então na neblina física que dificulta, né, o discernimento em torno da realidade, que é de natureza espiritual. Então a gente às vezes, porque a gente renasce nesse cenário de vida mais propício para o adiantamento espiritual que nós vamos empreender naquela existência, mas a gente retorna e passa pelo esquecimento. Então a gente vai vivendo as coisas, experimentando certas situações que a gente nem se dá conta de que o viés, né, o início desse negócio está lá no passado, mas a gente está aqui. E o mais perigoso é que, na maioria das vezes, a gente age repetidamente como agiu em outrora. Então, tem situações muito peculiares, muito semelhantes vividas por nós, já em muitas existências aí, que volta de novo para a gente, mais uma vez, ter um novo cenário, num novo contexto, junto de outras pessoas, para ver se a gente, dessa vez, consegue vencer aquela pendência, e de novo a gente está lá fazendo como outrora, sem mudar nada, do mesmo jeito, porque tá tão instituído, tão marcado no nosso psiquismo que a gente não consegue enxergar outra forma de agir e de fazer. Então ela fala que isso que a gente vem então para um processo reencarnatório num mundo físico extremamente excitante, porque ainda nos chama muita atenção a sensualidade, o gozo das coisas, né? O poder, ter as coisas, né? Tudo de material, isso nos excita muito. Então, aquela proposta tocada do desejo de mudança, de transformação moral, quando encarnado, a gente se distancia e se deixa perder de novo. Para mantermos aceso em nosso coração essa proposta que a gente instituiu para a vida que estamos vivendo, de elevação, a vida, nessa proposta de elevação que a gente se organizou para viver, a gente precisa estar próximo de Deus, que essa proximidade com Deus faz lembrar nos nossos corações aqueles elos construídos na vontade de acertar. Então a gente tem que se alimentar dessa seiva divina. Quanto mais distante nós estivermos de Deus, mais suscetível a gente está de meter os pés pelas mãos e fazer tudo errado de novo. Então, para a gente garantir que as sementes plantadas, né, no nosso coração, elas possam brotar, a gente precisa buscar Jesus, buscar a oração, a prática do bem, do amor, né, da caridade. Essas coisas nos colocam em contato com o que há de melhor em nós. Ela continua assim: em razão disso, né, da gente reencarnar e viver nesse momento todo, em razão disso, ela fala, não raro o indivíduo repete as experiências equivocadas, fixado em lembranças subliminais que o estimulam à continuação do que lhe era aprazível e nas quais se envolveu. Então, é como se a gente estivesse de novo diante daquele desafio ao qual a gente deveria ser capaz de superar, mas a gente de novo faz tudo errado, repetindo comportamentos, padrões de comportamentos. É preciso romper com esses padrões, né? Para a gente poder vencer as nossas dificuldades morais. Então ela diz assim, olha, ninguém há, pois, que transite pelos acessos do progresso moral e espiritual sem a oportunidade de escolher o melhor para si mesmo. Ela finaliza a primeira parte da lição
com essa frase. Ela vem, então, a gente renasce com proposta de melhoria, de vencer as nossas limitações, a gente busca isso quando a gente reencarna, o esquecimento que a limitação física nos proporciona para que a gente possa avançar, faz parte desse caminhar necessário para a nossa reabilitação, e a gente acaba, às vezes, por se distanciar da proposta inicial de transformação moral, porque a gente se distancia de Deus. Então, a busca com Deus ao nosso lado é chave do nosso sucesso espiritual. Ela diz assim, ao luzir de uma nova oportunidade, a mesma deve ser utilizada com sabedoria e dedicação. Porque a jornada física, por mais que se elasteça no tempo, alcança o momento de ser interrompida. E o prosseguimento será resultado das escolhas preferidas. Então ela fala assim, ao iniciar de uma nova encarnação, a gente precisa entender que por mais que a gente viva, que chega aí aos 80, 90, como tem gente chegando aí até quase 100 anos, um dia essa vida física vai se acabar. O dia da nossa morte é fato no corpo físico. E que as vidas futuras, as que se seguem, elas terão como consequência as escolhas, os caminhos percorridos na vida presente. Que junto com as vidas anteriores faz um pacote só de experiências vividas, de escolhas instituídas, nossa, da qual só nós podemos nos responsabilizar. E aí ela fala, seguro da sua imortalidade, é preciso buscar a fórmula ideal de conduta, que é a vivência do comportamento cristão, conforme ensinado por Jesus, especialmente no que diz respeito à lei do amor. Agora, se a gente não aprende, né, meus irmãos, isso é fato, se a gente não aprende por amor, a dor, ela vai tentar colocar a gente num trilho. E não é difícil de entender isso, né? A gente pode evocar nas nossas lembranças agora a parábola dos 2 filhos, né? Conhecida como filho pródigo, dos 2 irmãos, né? A gente tem conversado muito sobre isso no movimento espírita, que essa parábola narrada por Jesus, que durante muitos anos foi evidenciada a vida e as atitudes do filho pródigo, também precisam ser refletidas a atitude do outro, e também desse pai que tem uma atitude muito bacana, né? Mas, você veja bem, por que a gente traz a parábola do filho pródigo aqui para a gente lembrar? Porque ele faz uma escolha, gente, ele faz uma escolha. Ele pede parte da herança porque ele quer sair dali, ele quer sair do cuidado do pai, do convívio do pai, e ele quer tocar a vida dele, do jeito que ele acha que ele vai ser feliz, do jeito que ele acha que tem que viver e tudo mais, é uma escolha. E como a gente sabe da parábola, ele gasta tudo que tem, ele perde toda a fortuna, a ponto dele não ter, ao final desses gastos todos, se ver sozinho, sem os amigos que o dinheiro contratou, sem as pessoas que o dinheiro trouxe, a ponto de ter que comer comida que os animais estavam comendo, o resto de coisas. Então ele se lembra do pai, aí ele faz uma outra escolha, que ele poderia, pelo orgulho dele,
ficar ali até morrer, né? Mas ele faz uma outra escolha, volta para casa e é recebido pelo pai. Enfim, são escolhas. A parábola nos chama atenção para a responsabilidade das escolhas. Ele fez a escolha dele e ele volta. Só que ele volta modificado. Por que ele volta modificado? Porque a dor vivida, a experiência sentida fez modificar suas ideias, seus pensamentos, a ponto tal dele engolir o orgulho e escolher voltar para casa. Então, se a vida nossa é assim, a gente faz as escolhas, a gente vem para essa vida, a gente toma as nossas decisões e se a gente não vai aprender pelo amor, infelizmente a dor vai ensinar, até a gente fazer as escolhas certas. Joana continua assim: quando a gente busca o comportamento cristão motivado pelos exemplos de Jesus, é claro que Jesus é o nosso guia modelo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ela diz que o indivíduo descobre o sentido psicológico da existência, que é servir. Transforma-se em ativo trabalhador do bem. Vive intensamente cada momento da existência, entregue a essa mudança moral para se tornar uma pessoa melhor. Utiliza-se de toda e qualquer situação para superar os desafios interiores que são do indivíduo e alcançar a autoeliminação que o atrai. Reencontra a alegria infinita de viver. Aproveita da bênção física, da vida física, para refazer caminhos que antes foram percorridos com escolhas equivocadas, mas que agora, para ele, toma uma nova ideia e ele se compraz em reparar, utiliza-se de Jesus como inspiração e lhe serve no bem. Olha o que Joana coloca para nós aqui nessa lição, dizendo para gente, meus irmãos, que quando a gente busca fazer da nossa existência algo melhor, se a gente tem isso como meta, porque a gente precisa entender que a vida física ela tem esse tempo muito passageiro e é muito pequeno na nossa história imortal. Então hoje a gente pode olhar para as pessoas que a gente convive no trabalho, na casa da gente, né? Na família e tal, e a gente pensar assim, meu Deus, mas eu tô com eles aqui, né? Até quando eu vou ficar com eles? Eu não sei. Então aproveitar desses momentos para ter para com eles uma atitude melhor, para ter com eles um pensamento melhor, para ter com eles a oportunidade de exemplificar coisas boas, de deixar para eles um legado de bondade, porque ao mesmo tempo em que a gente se doa para o outro, esses valores são construídos dentro de nós, porque quando a gente se preocupa em fazer o bem para o outro, o bem também se preocupa conosco. Então a gente vive numa permuta de bondade, de solidariedade, de compaixão, porque quando a gente olha pelo outro, espíritos amigos olham por nós. Então a vida vai se enchendo de expressão, de sentido, de verdade, de valores que ninguém vai nos tirar. Todo o bem que a gente faz, ele chega para a gente como uma aquisição da alma, e isso ninguém tira de nós. Então, essas escolhas, sabe, mais acertadas, elas vão nos dando condições de cada vez mais sermos pessoas melhores. Aí a vida passa a ter sentido para a gente, senão a gente se debate em coisas como Marta, que nos cansam, que nos deixam esgotada, aflita.
sem fazer a escolha boa, como nos ensinou Jesus nessa passagem. Joana continua assim: o indivíduo, então, nessa transformação, né, no sentido que dá a sua existência, sabe que não se encontra sós nessa jornada de elevação espiritual e busca manter um intercâmbio consciente com os espíritos nobres que se responsabilizam pela sua atual existência. Então é buscar, porque a gente reencarna com esse planejamento de aproveitar as oportunidades, as situações que a vida irá nos oferecer, mas a gente deixa no plano espiritual aqueles que estão lá torcendo por nós, tentando fazer o melhor por nós. E se a gente buscar na nossa oração a assistência dos benfeitores espirituais, elas virão até nós, a nos proteger, a nos envolver com palavras de consolação, de estímulo, para que a gente persevere, para que a gente não se perca. É muito lindo isso, né? Joana finaliza assim: Jesus acentuou que o seu reino não era deste mundo, e todo aquele que o serve deve ter em mente essa grandiosa afirmação, utilizar-se das bênçãos que lhe estão ao alcance, porém pensar seriamente sem cessar na libertação das amarras orgânicas. Quer dizer, colocar as nossas intenções, os nossos desejos, nosso propósito de vida nas coisas mais elevadas, mais duradouras. Aí ela fala assim, escolhe, portanto, a parte melhor, aquela que não te será tirada, conforme o ensino evangélico, e aproveita enquanto brilha a luz da razão, e dispõe da oportunidade da reencarnação, porque depois será necessário voltar para refazer o que não foi realizado conforme deveria ter sido. Então, é mais uma vez uma advertência amorosa, sem mentira, sem ficar postergando nada. A doutrina espírita ela é muito clara para nós. A forma objetiva com que tudo nos é trazido nos coloca a par dessas verdades que a gente não pode contestar, porque a razão nos diz que está dentro da lógica. A gente não pode pensar diferente de Deus e das suas leis, não é? Então, informação nenhuma nos é negada nesse sentido. Então, se a gente sabe, a gente precisa fazer, porque muito será cobrado àquele a quem muito foi dado. Está lá no Evangelho, não é? Então, nós precisamos, meus irmãos, buscar isso com a força do nosso coração. É tarefa que vai exigir da gente coragem, esforço, determinação, mas nós somos capazes de fazer porque Deus não dá fardo pesado para nós, né? A transformação ela é possível, ela vai acontecer, ela vai se dar, ela já vem se dando e a gente precisa se permitir que Jesus possa nos inspirar para que a gente faça a boa escolha, como nos ensinou Jesus. Que o Mestre esteja com você ao longo da semana, te abençoando, te amparando, te protegendo, que nós estejamos unidos aí pelo pensamento, que vocês tenham muita luz e que a gente possa orar uns pelos outros, pelas dificuldades que cada um está enfrentando, mas na certeza de que Deus jamais nos desampara. Muita paz, muita luz no coração de vocês. Até semana que vem.